Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do nosso culto até este momento. Bem, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos, como seres humanos, passando por situações e o Senhor vem nos trazendo alertas, avisos de necessidade de mudança na nossa vida. Este era o cenário nos muitos anos em que Isaías pregou ao seu próprio povo, ao povo de Judá, o Reino do Sul, principalmente em Jerusalém. Isaías era um aristocrata, provavelmente, alguém que frequentava o palácio, alguém da corte, alguém até esse ponto, ou nessa característica, influente. Mas isso não significa que, por causa disso, ele foi ouvido. Isaías começa a sua profecia e ela dura muitos anos. E é interessante como, apesar de não sabermos exatamente qual capítulo está em qual ano, porque no capítulo 6, por exemplo, ele deixa claro que ele profetiza, e aí no capítulo 1 nós sabemos que sua profecia dura 4 reinados. Isso é muito tempo. Rei vem, rei vai. A mensagem de Isaías continua e o povo continua não ouvindo. Por isso que foi interessante, meus irmãos, ao longo desses 18 meses, de nossa caminhada, desde julho do ano retrasado, como que nós vimos determinados temas se repetindo. Temas se repetindo onde Isaías comprovava no final este tema geral que nós temos repetido tantas vezes, 63 hoje, e vamos repetir pela última vez. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Mais uma vez nós vamos ver, irmãos, que esta promessa não é para todos. Essa promessa ela não é indiscriminada. Deus não é universalista. Deus não acredita que todos serão salvos. O Senhor coloca condições claras para receber a sua bênção, a bênção dele para nós. Deus coloca condições, requisitos claros, e entre eles o número 1 é arrependimento. Infelizmente, se você for para a sua Bíblia no capítulo 66, onde encerraremos hoje a nossa jornada, você vira a página e lá está Jeremias, e a coisa não fica melhor. Jeremias, algumas décadas depois de Isaías, pega onde o seu antecessor parou e a mensagem continua a mesma coisa. Arrependam-se, mudem, e simplesmente nada acontece. Ao longo de Isaías, irmãos, nós caminhamos dessa forma, vendo 2 divisões principais, do capítulo 1 ao 39, onde principalmente são palavras mais duras, de confrontação, e depois do capítulo 40 ao 66, onde prevalece as palavras de esperança, mas não só apenas isso. Então nós vimos também, dentro dessa segunda grande divisão, as partes do 1 até do 40 até o 48, depois do 49 até o 57 e finalmente do 58 ao 66, onde estamos encerrando hoje. Nessa última parte, Isaías está fechando o seu livro, o Senhor está fechando este livro, prometendo uma salvação que não seria apenas uma satisfação temporária de sair da Babilônia e voltar para casa. Seria uma satisfação perene, de uma restauração final e total deste povo através do seu Messias, que nós bem sabemos que é o Senhor Jesus. Nesse processo, Deus deixa claro que Ele mesmo iria remover o pecado, a iniquidade do povo, coisa que Ele faz hoje, meus irmãos, através da nova aliança. Em Cristo, o nosso pecado é perdoado, a nossa natureza é transformada, somos nova criação, então nós estamos num momento privilegiado porque sabemos exatamente sobre o que Isaías estava escrevendo. Ainda assim, nós vemos que eles desprezam as diversas advertências e os avisos do Senhor e não se arrependem dos seus pecados. Para nos ajudar, meus irmãos, nessa reta final, nós dividimos essa última parte nessas quatro números que estão ali, mostrando a restauração realizada e completada por meio do Senhor. Primeiro, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel,
capítulo 58 a 60. A restauração virá pelo Messias, que trará justiça, salvação e justiça. Salvação para os arrependidos, justiça para os impenitentes. Até o capítulo 63, versículo 6. Número 3, a oração pela intervenção do Senhor e a resposta logo que vem depois. Capítulo 63 até o 64. E aí o resto, irmãos, capítulos 65 e 66, são respostas do Senhor, mostrando aquilo que ele já vem falando no livro inteiro. A resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia e do remanescente fiel. Sempre é bom destacar, meus irmãos, que se ele está falando nesta época aos judeus, o que o Senhor tem a ver comigo? Muito. Porque Deus trata da mesma maneira o resto da humanidade. Aqui a mensagem, vamos chamar assim, é bem étnica, mas o princípio espiritual se aplica a todos nós. E nessa última sessão, essas respostas vêm responder às orações que vimos no capítulo 63 e 64. O remanescente havia orado por intervenção divina, assim como o Senhor interveio na história de Israel no passado. Em resposta, nesses textos que temos visto nos últimos 2 domingos, passado e hoje, o Senhor lhes dá um vislumbre de um futuro, como eu disse, muito melhor do que apenas voltar do cativeiro babilônico. Mas o Senhor falará de novos céus, nova terra, vai falar de restauração total e também, pela última vez, um aviso àqueles que não se arrependem. Assim, meus irmãos, o último capítulo de Isaías nos dá a nossa última grande ideia da nossa jornada de 18 meses. A resposta final de Deus deixará evidente os que são seus e os que não são. A resposta final de Deus deixará evidente os que são seus e os que não são. Esse trecho final, irmãos, volta a mostrar que o Senhor jamais deixou de amar aqueles que são seus, como inclusive eles mesmos os acusaram. Acusou a Deus. Antes, o nosso Deus irá concluir o seu plano de redenção para os seus escolhidos. Aqui, ele traz a parte final da resposta à oração que nós já mencionamos nos capítulos anteriores e traz a conclusão do livro, onde nós vamos ver ainda, pela última vez, uma justa posição de juízo e esperança, de justiça e salvação. Essa alternância irá acontecer para que o livro deixe a lição final de que Deus é capaz de declarar que, embora a esperança não afaste a possibilidade do juízo, tampouco é necessário que o juízo seja a palavra final para os que ouvem o chamado divino. Deixa eu colocar em outro jeito. Enquanto há vida, há esperança. Depois da vida, depois já na morte, não tem vela nem choro. Não tem cerimônia. É o último prazo que os seres humanos têm. Em resumo, irmãos, ao longo do livro, vimos que Israel deveria desistir de confiar em outras nações, outros deuses. Devia passar a crer na promessa da graça de Deus dada a eles. Devia aceitar a oferta pelo pecado que o servo, o Messias, iria fazer em seu favor e permitir que o poder de Deus produzisse neles uma justiça, um comportamento, uma mudança que eles jamais conseguiram pela sua própria força, por si mesmos. E fazendo isso, receberão a recompensa final na história. Vamos para o capítulo então? Vamos ler, irmãos, o último capítulo de Isaías, a uma só voz, os seus 24 versículos, encerrando então hoje a nossa caminhada neste maravilhoso livro. Diz assim a palavra do Senhor, vê se alguém precisa pegar carona com você, e vamos ler a uma só voz. Vamos lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis.
Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como o rio e a riqueza das nações, como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e seus carros são como turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que me consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam a sua oferta de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme deles não morrerá, e seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. A resposta final de Deus deixará evidente os que são seus e os que não são. Já várias vezes, meus irmãos, em Isaías, o Senhor foi acusado, como eu disse, de não cuidar do seu povo e de não impedir as dificuldades que ele passava. A resposta do Senhor sempre foi mostrar que a causa de tudo isso era o pecado e a rebeldia do povo, e não qualquer incapacidade, e não qualquer desprezo, e não qualquer falta de amor de Deus pelo seu povo. Mas o Senhor também sempre deixou claro o que revelou o profeta Naum. O Senhor não deixará impune
o culpado. Achar, meus irmãos, que o pecado não tem um preço é um erro grave. Achar que o pecado não traz consequências, às vezes pode ser inclusive um erro fatal. O povo agora vai ouvir a sentença final, a resposta de Deus à sua oração. Vamos caminhar do versículo 1 ao versículo 6 para iniciar. E nosso primeiro ponto de hoje nos ensina o seguinte: aqueles que desprezam os mandamentos de Deus serão punidos e suas falsas obras rejeitadas. Aqueles que desprezam os mandamentos de Deus serão punidos e as suas falsas obras rejeitadas. O texto do último capítulo de Isaías começa com uma figura conhecida pelo profeta e pelos leitores de Isaías: o Senhor assentado em um trono. Apesar do texto não falar literalmente de estar assentado, esta é a conclusão lógica e a única utilidade, obviamente, de um trono. Serve para isso, para o soberano se assentar. Essa é a mesma figura, meus irmãos, que Isaías viu em sua visão no famoso capítulo número 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Aqui no nosso texto, este trono é igualado ao próprio céu, e a terra é o local de apoio dos pés do Senhor, o estrado de apoio dos pés do Senhor. Essa imagem, meus irmãos, que a gente costuma chamar de antropomórfica, ou seja, em imagem e figura de homem, certo? Porque Deus é espírito, Deus não tem forma, mas se ele está sentado no trono, é um corpo, é uma figura humana que está ali. Então essa imagem humanizada mostra o Senhor muito acima, porém, da sua criação. Ele se parece conosco, ou ele se iguala a nós, coisa que ele fez de maneira absoluta em Cristo Jesus, não é? Mas ele está muito acima da sua criação. E diante de tal majestade, a ideia de uma casa do Senhor, isto é, um templo que pudesse conter Deus, ou que servisse para o seu descanso, é questionada. Deus vai ter uma casa, um lugar para eu descansar? A razão disso tudo, meus irmãos, a gente vai ver na sequência, é porque uma das graves faltas de Jerusalém, uma das graves faltas de Judá, era a religião hipócrita, coisa que nós já vimos lá desde o primeiro capítulo. Deus literalmente fala: quem se quer pedir que abrisse as portas do meu templo? Fecha. Fechar vai ser um prejuízo menor do que aquilo que está acontecendo aí com vocês. Ele é o Criador de tudo. Continua o verso 2, olhe na sua Bíblia. Nada veio existir sem o mover de suas mãos, sem a sua simples decisão, querer. Então, vejamos, o Senhor, nesse caso, ele está dizendo que ele não quer mais um templo? A criação toda, então, é o seu templo? Mas ele mesmo, irmãos, havia autorizado a Salomão para que construísse este templo que existia ainda nos dias de Isaías. Então a razão, meus irmãos, por trás dessas palavras que só parecem desprezar o templo, é na verdade o problema, como eu disse, da atitude do povo enquanto adorava naquele templo. Por isso, meus irmãos, que no final ainda do verso 2, o Senhor diz esta frase que inclusive ficou famosa entre nós cristãos: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor, meus irmãos, se importa unicamente com a humildade e a contrição que produz obediência, isto é, o tremer diante da sua palavra e o viver da sua palavra. O recado aqui já é claro, é algo que tem se repetido, como eu falei desde o primeiro capítulo, e, detalhe, de diversas outras formas ao longo do livro. Jerusalém vem ouvindo vez após vez que o Senhor não estava impressionado com as cerimônias, com os sacrifícios, enfim, com a religiosidade deles, pois essa religiosidade contradizia a forma como eles viviam. Faziam uma coisa, viviam outra. Se você está lembrando bem, coisa que o Senhor Jesus também repreendeu nos seus dias, 700 anos depois de Isaías. Irmãos, quando nós começamos a nos achar, deixa eu abrir este parênteses aqui, porque inclusive a classe dos fariseus que você conhece no tempo de Jesus começa no período interbíblico. Eles começaram a se ver diante de pecados no meio do povo como uma classe maior, uma classe superior, os mais puros. E esse é um problema sério. Você começa com uma geração ensinando o correto, mas logo, ou aquela geração ou a próxima, começa a achar que é a última bolacha do pacote, ou biscoito, que é o nome verdadeiro, né?
Para ficar melhor ainda, a última Pepsi no deserto. Nós somos melhores, porque olha esse pessoal aí, que se você lembra bem, meus irmãos, em Jerusalém havia um outro tipo de pecado. Prostituição cultual. Gente que misturava idolatria com prostituição. Então, meus irmãos, quando você está lá no templo adorando, fazendo tudo certinho, e você olha para o outro lado de forma legalista e não de forma graciosa, a tendência é uma religiosidade externa. Percebam, irmãos, que quem está fazendo supostamente tudo certo não pode olhar para o outro lado com permissão. Não é isso que eu falei. Graça não é permissão. Graça é entender o pecado e os seus efeitos e oferecer arrependimento. É oferecer amor. É dizer, você está errado, mas tem jeito para consertar. Mas já nos dias de Isaías, meus irmãos, eles antecipavam a frase do fariseu lá no tempo de Jesus, lembra? Fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. E o fariseu dizia o quê? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse cabra aqui. Eu não falto EBD, não falto culto de oração. Eu já copiei o calendário da igreja todinho, eu vou estar lá. Eu dou 11% de dízimo. Desse lado aqui, este não conseguia sequer erguer os olhos e dizia o que, meus irmãos? Tem misericórdia de mim, pecador. Esse era o problema, irmãos, na sociedade de Jerusalém, 2.700 anos atrás. Por isso, no verso 3 seguindo, nós temos um redondo mais, e esse mais começa uma série de frases que a princípio parecem confusas, mas são na verdade esclarecedoras. Todos esses atos regulamentados e normatizados na lei mosaica, sacrificar animais, oferecer cereais, queimar incenso, eram ações esperadas e louváveis. Repare que no verso 3 tem uma relação de coisas que eles de fato deveriam fazer. Pela lei mosaica, irmãos, coisa que eu e você não estamos mais debaixo hoje, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nele. Amém? Paulo já nos ensinou em Romanos, mas naquele tempo, meus irmãos, presta atenção, não eram as obras da lei que faziam você santo, porque você era santo, você fazia as obras da lei. É isso que muita gente não entende lendo o Antigo Testamento. Entendeu? Por que você pegava o seu bichinho lá, comprava a pobre da ovelhinha, do cordeirinho, né? E levava lá diante do sacerdote, botava a mão na cabeça dele, confessava o seu pecado, e ele era sacrificado no seu lugar, enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não era revelado. Por que você fazia isso? Porque você cria que o Senhor se agradava daquilo. Um coração verdadeiramente, como diz aí, meus irmãos, humilde e contrito, observava a lei, fazia o que tinha que fazer, então sacrificava animais, oferecia cereais, também era parte das ofertas, queimava incenso, ações esperadas, ações louváveis. Mas a vida deles invalidava tudo isso. É por isso que o Senhor fala dessa maneira, meus irmãos, o sacrifício de vocês é como matar um homem, quebrar o pescoço de um cachorro, apresentar sangue de porco, adorar um ídolo. É como se Deus tivesse feito o anti-mosaicismo, a anti-lei mosaica, para dizer isso que vocês estão fazendo. Todas essas, é claro, ações repugnantes, ações reprováveis diante do Senhor. Na prática, meus irmãos, eles seguiam seus próprios caminhos. Isaías capítulo 53, 6, lembrando no passado, todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Capítulo, inclusive, que anuncia o Messias. E nada disso, irmãos, ficaria impune. Eles seriam julgados de forma dura e com o que temiam lhes acontecer. Nos diz o verso 4. Deus havia falado com as paredes sem ter resposta. Eles pecaram sem pudor diante de Deus e nem sequer se escondiam daquilo que faziam. No verso 5, o Senhor se dirige agora a um grupo diferente. Até agora ele esteve confrontando esta parte que, apesar de aparentemente pedir a sua intervenção, não vivia uma vida de acordo. No verso 5, o Senhor dirige então a esse grupo diferente, os fiéis, os obedientes. Eles estavam sendo agora, irmãos, discriminados e perseguidos por aqueles que preferiam um comportamento ímpio e desobediente, mesmo que muitos colocassem sua aparência piedosa. Então esses, irmãos, religiosos mais hipócritas, zombavam dos outros
que queriam viver a coisa como deveria ser. O que eles falavam pode ser parafraseado da seguinte forma, deixa eu colocar aqui para vocês. Que o Senhor se revele, se mostre, aí veremos vocês louvando e se alegrando. Em outras palavras, eles duvidavam que o Senhor pudesse realizar as coisas que os fiéis acreditavam. Quer ver um paralelo? Décadas depois, nos dias de Jeremias, Jeremias será este remanescente, quase só ele, e que diz, se arrependam, senhor não vai acontecer isso e aquilo. Mas eles preferiam ouvir quem? Os falsos profetas, que diziam que nada do que Jeremias falava iria de fato acontecer. Zombavam da confiança que eles tinham no Senhor. Eles tinham mesmo certeza que esses santarrões, vamos chamar assim, né, seriam envergonhados por esperar por uma intervenção divina como o profeta havia falado. Zombavam da confiança que eles tinham, que as palavras de Isaías, que os avisava da vida dos babilônios, da destruição do templo, realmente iria acontecer. Então, diante dessa atitude, o Senhor declara que, na verdade, eram eles, os zombadores, os opositores, que no final passariam vergonha. Qual é a lição aqui, meus irmãos, antes até da nossa tomada final de lições? Quando você crer no poder de Deus revelado, e tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer, revelado no Evangelho, revelado na palavra, até muitas vezes, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, vai ter gente zombando. Hoje em dia, meus irmãos, como disse Chesterton, nós temos que explicar que a grama é verde, que o poder da igreja vem pela pregação da palavra. Ontem, no trabalho das mulheres, o nosso irmão Cédric repetiu várias vezes, que está em Tito capítulo 2, o papel central da sã doutrina. No entanto, meus irmãos, a coisa mais fácil do mundo é você pegar uma literatura supostamente evangélica e ela está inundada de filosofia, de sociologia, de psicologia e outras logias, mas não de teologia. De fato, na minha própria ordenação ao ministério pastoral, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei nem quem convidou, estava lá, e no final eu estava à porta recebendo os parabéns, como é costumeiro. E essa pessoa chegou, parabéns, meu irmão, ótimo concílio, irmão respondeu de maneira maravilhosa. Vejo que o irmão fez um bom seminário, eu agradeci ele. Agora, para completar o seu ministério, porque aparentemente o meu ministério estava incompleto, vamos precisar fazer um curso de psicologia. Quase que eu falei para ele, eu e Jesus, né, irmão? Que aparentemente ele não fez. Nem Paulo, nem Pedro, nem João. Meu ponto aqui, meus irmãos, não desprezando qualquer ramo do conhecimento humano, mas eles são exatamente isso, conhecimento humano. A igreja, meus irmãos, ela se coloca de pé, ou ela vai à bancarrota, ou ela morre, quando ela abre mão da centralidade das Escrituras para nós. Isso hoje é coisa antiga, é coisa carreta, é coisa superada. Você está nessas igrejas que pregam Bíblia ainda? Minha igreja, meu pastor, ele é coach. Ele dá cada conselho. Ele entra na vida da gente e fala as coisas bem maneiras aí para a gente seguir. Eu fui numa igreja, diz o outro camarada, onde melhor do que um, eram dois. Tinham dois pregadores que pregavam, conversando, dialogando um com o outro. Ponto aqui, meus irmãos, todo mundo inventa moda, como diziam os antigos. Porque estão enfadados do básico. Enfadados daquilo que nós temos que fazer. Naquela época não era diferente. Aqueles que ouviam as palavras de Isaías eram ridicularizados. Eram zombados. E Deus disse que eles vão se envergonhar. Tal vergonha, nos diz o verso 6, incluía exatamente a destruição do templo, que de fato aconteceu nos dias de Jeremias. Os babilônios eram, no final das contas, a retribuição do próprio Deus aos desobedientes, os quais, nesse texto, irmãos, olha o verso 6, Deus chama de seus inimigos. Isso aqui, meus irmãos, não são outros povos, não. São dentre o povo judeu. Deus chama esses ímpios de inimigos. Seguindo nosso texto, irmãos, na sequência, nós temos pela última vez o uso do contraste nesse livro de Isaías. Mostrar as consequências da desobediência e as recompensas da obediência foi um recurso usado diversas vezes pelo Senhor por meio do seu profeta. Então, tendo falado do alceio sobre a punição daqueles que continuam a desprezar a palavra do Senhor, agora é a vez do outro lado. Do lado daqueles que vivem, ou buscam pelo menos viver, em obediência. No versículo, meus irmãos, 7 ao 14, na segunda parte da nossa mensagem hoje, nos ensina o seguinte:
Aqueles que se renderam ao Senhor em obediência experimentarão o suprimento eterno. Aqueles que se renderam ao Senhor em obediência experimentarão o suprimento eterno, versos 7 até o 14. Como introdução, como início da sua palavra, aqueles que são os seus, que estão do seu lado, o Senhor usa a figura do parto no verso 6. Antes de começarmos a figura, é sempre bom lembrar, meus irmãos, não tinha peridural, não tinha cesariana, não tinha nada disso. Todo mundo nascia, ou todo mundo não, as mulheres davam à luz como Deus planejou, certo? O máximo que dava para fazer era um chazinho, sei lá o que as culturas inventaram naquela época, mas nada do que nós temos na medicina moderna. Então isso tem que estar na nossa mente. O texto está falando de parto normal. E essa figura, meus irmãos, não é uma figura normal na ordem de dar à luz, apenas tendo antes sentido as dores de parto. Não é assim? Primeiro vem as dores de parto, a contração, e depois vem se dar à luz. Na forma, então, irmãos, de um exagero, essa mulher do texto, não é uma mulher exatamente, apenas uma figura, dá à luz antes de qualquer aviso em forma de dor de que a hora tenha chegado. A mensagem aqui é certamente uma promessa. Deus está falando de que chegará o dia quando as recompensas esperadas, quando a alegria e a bênção prometidas sobrevirão aos escolhidos de Deus dentro do povo de Israel, sobrevirão ao remanescente fiel, sem dores, ou sem qualquer esforço humano. Isso poderia ter sido dito de forma mais direta, porém, ele prefere usar essa metáfora para prender a atenção, porque todo mundo sabe que o processo de passar pelas dores de parto, pelas contrações, não é fácil. E é uma coisa que ninguém pode aguentar no lugar da mulher. Isso, infelizmente, uma tarefa que cada uma terá que fazer, nessa época pelo menos. Hoje tem todo tipo de remédio, né? Mas pelo menos nessa época. E Deus diz, vocês não vão ter nenhum esforço. O que eu prometi virá à luz sem nenhuma dor, sem nenhum aviso, sem nenhum esforço humano. Sem nenhuma dor ou esforço a ser enfrentado. Essa mulher dá à luz uma criança, um filho ao mundo. A correlação aqui, meus irmãos, com Gênesis 3,16 e o aviso de que o parto seria acompanhado de dores é, obviamente, inegável, não tem como esquecer disso. Aquilo que havia sido consequência do pecado, as dores de parto, estarão ausentes no cumprimento da promessa de Deus. Em outras palavras, no reino no qual todas as promessas serão cumpridas, experimentaremos uma amostra da eternidade com já uma tremenda reversão dos efeitos da queda. Algo que nós já vimos na mensagem anterior, lá no versículo 20 do capítulo anterior. Lá nós temos o seguinte, irmãos, como prova dessa mudança daquilo que a queda trouxe. Olha lá, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Lembre, meus irmãos, nós estamos falando ainda do céu. Nós estamos falando de um reino prometido, que será cumprido nessas circunstâncias, onde boa parte dos efeitos do pecado, dos efeitos da queda em Gênesis 3, começam a ser revertidos. Reforçando então a grandiosidade, a magnitude daquilo que Deus vai fazer, o Senhor continua no verso 8. Ele traz perguntas retóricas, para as quais as respostas óbvias são, claro que não. Claro que ninguém ouviu falar de um parto antes das dores de parto. Claro que também jamais uma nação surgiu num simples dia. Ainda assim, naqueles dias do fim, um momento eles estarão vivendo em meio a uma grande tribulação, em um momento estarão vivendo uma ameaça de extermínio, e logo no momento seguinte, o Messias retornará a eles, eles serão feitos em uma nação de justos e seguidores do Messias. Irmãos, essa nação que nasce num dia, essa rapidez da mudança, está se referindo à transição rápida entre a tribulação e o reino, e o milênio. Em um momento como acabei de descrever, tanto os justos dentro da nação de Israel, como os seguidores do Messias no mundo inteiro, estarão fugindo da perseguição naqueles dias. Nós acabamos de ver, com o vídeo da Portas Abertas, a situação dos nossos cristãos hoje. Ano passado, mais de 4.000 cristãos mortos. Coisa que, é claro, a mídia não noticia. Coisa que, é claro, não vai sair na Globo. Então essa é a realidade hoje. Irmãos, isso é fichinha daquilo que vai acontecer naqueles dias. Porém, o Senhor, em um passo, de um dia para o outro, de um povo perseguido,
De uma nação destruída, vai se formar uma nova nação, um novo reino, com tudo perfeito, com tudo restaurado, com todas as promessas sendo feitas pelo Senhor, como Ele prometeu. Logo no momento seguinte, como eu disse, o Messias retorna e cumpre tudo isso. E eles, irmãos, podiam estar seguros disso. Não é só, meus irmãos, porque o nosso Deus nunca mente. É porque, além disso, Ele gosta de nos garantir: eu vou fazer. Sou eu que estou aqui, sou eu que estou prometendo. Ele garante no verso 9. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor, inclusive, da nossa vida física, biológica. O Deus que planejou como funcionaria, irmãos, o nosso corpo. Cada proteína, cada aminoácido do nosso corpo. Ele, inclusive, planejou o nosso nascimento. E assim, irmãos, toda a vida desse povo está sendo protegida, porque agora ele é o povo escolhido de Deus. Ao que certamente, meus irmãos, veio a nossa lembrança, que esse povo, para vir à existência, teve que contar com o milagre de Deus contra problemas físicos, com problemas biológicos. O que eu quero dizer? As 3 matriarcas, as 3 esposas dos 3 patriarcas de Israel eram estéreis. Sara, Rebeca e Raquel, respectivamente, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, absolutamente tudo que o Senhor promete fazer, de fato, Ele faz. Mesmo que pareça, irmãos, fisicamente a nós impossível. Mesmo que pareça materialmente a nós impossível. Eles podiam estar seguros de que Deus faria dessa maneira. Portanto, o verso 10 convoca o povo, diante dessa garantia de Deus, a se regozijar e se alegrar com Jerusalém. Aqueles que a amam, tanto que choram por causa da sua miséria, agora devem celebrar. A razão continua, irmãos, no verso 11, é que aquela que deu à luz a esta nação, ela não vai ser uma mãe megera. Ela vai alimentá-la, cuidar dela, até se fartarem. Esse cenário, meus irmãos, de fartura nós já vimos antes também tratado por Isaías. Esses dias do reino, irmãos, tanto Israel como todo o planeta Terra vai ter um tempo de profunda abundância. Agora, com as altas dos alimentos, eu estava vendo uma notícia que eles já estão tentando olhar quando que vem a próxima safra e como ela vai vir, para ver se, por exemplo, o preço do nosso cafezinho cai. E de outras coisas também. Nada disso, irmãos, vai ser preocupação nessa época. A abundância. Nada faltará para os súditos do rei durante o milênio, durante o reino messiânico. Quer seja entre o remanescente fiel entre os judeus, quer seja entre os demais fiéis súditos no resto do mundo, a expressão que nós podemos lembrar sobre eles é Jeová, ou Yahweh Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proverá e a humanidade irá experimentar isso totalmente. E não só isso. O verso 12, de novo, assegura paz, tranquilidade, coisas raras hoje em dia, segurança. A vida será, meus irmãos, como de uma criança. É isso que a imagem quer nos trazer, sem preocupações, apenas descansando, amamentando e segura nos joelhos da sua mãe. Completa o verso 13. Como isso tudo culminará? Culminará em regozijo. Verso 14. Alegria, felicidade, irmãos, são lembradas várias vezes por Isaías, quando ele fala desse futuro de recompensa. E tudo isso é importante, irmãos, nós nunca esquecermos. Tudo isso irá acontecer unicamente por causa da mão poderosa do nosso Deus. O Senhor é a fonte de todas essas bênçãos. O versículo 14 diz: a mão do Senhor estará com seus servos. Mas o nosso trecho, irmãos, interessante, ele termina já preparando para uma mudança, para a transição na parte final. A mão do Senhor também age de uma forma diferente. Ela está com seus servos, mas olha a última frase: a sua ira será contra os seus adversários. Portanto, na sequência final do nosso texto, pela última vez, Isaías, o Senhor, irá lembrar esse hiato de separação entre os homens. Há justos e ímpios. Não é bonzinhos e mauzinhos. Deus não olha a humanidade desta maneira. Deus olha aqueles que são justos por causa da justiça dele, hoje conquistada na cruz do Calvário, nós também sabemos, ou ele olha para os ímpios porque rejeitaram Deus e a sua justiça e o jeito de Deus. Resolveram viver a sua vida como quiseram.
Nós somos aconselhados, irmãos, ou ensinados na oração Pai Nosso a dizer: seja feita a tua vontade, certo? Deus também faz essa oração para os que o rejeitam. Você rejeitou, você não quis o meu plano de salvação, seja feita a sua vontade. Seja como você quer determinar para a sua vida. E a conclusão então do plano de redenção de Deus, o plano redentivo de Deus na história, vai deixar, irmãos, isso extremamente claro. O tema que nós vimos em Isaías, irmãos, ele se retrata de forma perfeita nesse lugar, nesse período que eu mencionei entre a tribulação e o milênio. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não volta proclamando algum tipo de oportunidade, não mais. Ele volta, meus irmãos, como o leão, como o juiz, e Ele remove todos os ímpios da face da terra, porque no reino só entram os súditos. Como é que entra, meus irmãos, isso colocado no nosso terceiro ponto, último ponto do nosso texto de hoje? O plano redentivo final de Deus revelará o contraste entre os ímpios e os justos. O plano redentivo final de Deus revelará o contraste entre os ímpios e os justos, verso 15 até o último verso 24 de Isaías. Para sermos mais precisos, irmãos, o nosso último ponto deveria incluir o final do verso 14. Mas a sua ira será contra os seus adversários. Deveria ser talvez, na verdade, o anterior até 14a e agora até a partir de 14b. Essa frase, meus irmãos, faz a transição para o que veremos nos últimos versos do nosso texto. A mão de Deus está ao lado dos seus servos, porém está indignada contra os seus inimigos. Aí o verso 15 começa chamando a atenção ao impacto, inclusive visual, que será a vinda do Senhor como juiz, exercendo seu julgamento sobre o mundo, tendo aqui os judeus ímpios como amostra de todos aqueles que serão condenados. No nosso texto particular, ele se refere, como eu disse, aos judeus ímpios que rejeitarão o plano de Deus e o Messias, Jesus. Mas isso eventualmente se aplicará a todo mundo. Seu julgamento sobre o mundo, tendo aqui, como eu disse, os judeus como amostra, vai ser como um turbilhão. E caso você esteja se perguntando, sim, esse texto retrata o nosso Deus, Jesus, o Messias, aquele que vem nas nuvens no final da tribulação para julgar os ímpios e recompensar os seus escolhidos. Ele continua, o verso 16, trazendo o elemento fogo, que já também está no verso 15. E eu achei isso importante destacar, meus irmãos, porque o fogo possui dois significados espirituais nas Escrituras. O fogo, meus irmãos, muitas vezes é um elemento de purificação daquilo ou daqueles que pertencem ao Senhor, certo? Por exemplo, em Coríntios capítulo 3, o Senhor fala que nós vamos passar pelo fogo e as obras que são equivalentes a ouro, prata, pedras preciosas, serão purificadas e vão conosco para a eternidade, não é isso? Mas ele fala que as obras que não resistem ao fogo, palha, feno e madeira, são queimadas e ficam para trás. Em outras palavras, aquilo que eu fiz no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, vai comigo como galardão para a eternidade. E com você também. Aquilo que eu fiz, meus irmãos, motivado pela vaidade, pelo orgulho próprio, para me mostrar, ou de má vontade, é palha, é feno e fica para trás. O fogo purifica. Certo? É importante destacar, irmãos, que Coríntios capítulo 3 fala que apesar disso, somos salvos. Então, não é sobre condenação que o texto está falando. Mas nós temos o segundo significado de fogo. Ele também, meus irmãos, é um elemento de julgamento daqueles que rejeitam o Senhor, e aqui no nosso texto claramente é esse segundo significado. Então eles serão, irmãos, julgados. Serão julgados pelo fogo. Explicando assim o verso 17, que serão julgados por sua rebeldia contra o Senhor. E aqui ela é retratada de uma forma muito específica, dentre muitas rebeldias que eles cometeram contra o Senhor. Diz o texto, meus irmãos, que eles se consagram, entre aspas, mas comem comida impura e proibida pela lei mosaica. O Senhor está mais uma vez denunciando o que já havia denunciado no nosso texto hoje e também tantas vezes no Isaías, no capítulo 1. O ritualismo religioso e hipócrita. Algo muito bem retratado. Eu fiquei tentando lembrar outros textos e eu acho que o melhor é o capítulo 29, versículo 13. Lá no capítulo 29, Isaías escreveu: o Senhor diz:
Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Vocês lembram quem usou essa mesma passagem, irmãos? Está lá em Mateus capítulo 15. Jesus repete exatamente o texto de Isaías 29:13. Naquele contexto, confrontando os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas. Essa não era, meus irmãos, claro, esse não era o único pecado de Judá. Mas muito provavelmente esses se orgulhavam da sua religiosidade externa e desprezavam os demais pecadores entre o povo. Porém, todos igualmente irão perecer nas mãos do Senhor, se não se arrependerem. Bem, no contraponto deste cenário, os versos 18 e 19 já iniciam a transição, a mudança para o resto do texto e a mudança para agora um tom de esperança. O recado para os ímpios, para os impenitentes já foi dado. Então esses atos de maldade e rebeldia seria o palco, o pano de fundo para que as nações pudessem ver o julgamento do Senhor e a salvação do Senhor. Eu lembrei, meus irmãos, quando eu era criança pequena lá no Ilha Governador, e meus pais tinham uma loja de pratos de chapeado. E algumas coisas, meus irmãos, para mim, que sou tão esquecido de tanta coisa, ficam gravadas na nossa mente. Eu me lembro que eu perguntava aos meus pais, ou perguntei ao meu pai, por que ele sempre colocava feltro preto, azul escuro, ou vinho no fundo do display ali, com as joias em cima. E as joias eram de prata, principalmente também chapeado, né? Folheado a ouro. E aí ele falou, porque o fundo escuro destaca a beleza da joia que é mais clara. Nunca esqueci isso, irmãos. Uma das coisas mais interessantes nisso é que o Evangelho, a beleza, a clareza do Evangelho, ele se destaca ainda mais contra o fundo negro do meu pecado. E é isso que está sendo dito aqui. Diante do pecado do povo, dos ímpios deste lado, o que Deus vai fazer pelos seus brilha contra o fundo escuro do julgamento do pecado. Irmãos, muitos acham que a disciplina e o julgamento de Deus são coisas ruins, coisas que inclusive vão dar uma má fama ao nosso Deus, vão afastar as pessoas de Deus. Na verdade, irmãos, o texto diz que é o contrário. O mundo da época verá as obras de justiça do Senhor e vão glorificá-lo. Diz o texto 2 vezes. Deus será glorificado pelo seu agir justo para com aqueles que estão sendo julgados. As nações, diz o texto, serão atraídas e glorificarão o Senhor, não apenas por causa do seu julgamento, como eu já disse, mas também por causa da sua misericórdia para com os seus. Não apenas por causa do fundo escuro, mas por causa da joia do que ele vai fazer para os seus. Os versos 20 e 21 falam da restauração final que acontecerá para a nação de Israel, formando, como eu já tenho falado tantas vezes, o remanescente fiel que finalmente herdará o reino prometido pelo Messias. Nessa restauração, irmãos, as próprias pessoas serão essa oferta dada ao Senhor quando elas retornarem para Israel. E eles serão puros ao ponto de poderem ser escolhidos como sacerdotes e levitas. Deus não colocaria nessa posição gente ímpia. Isso comprova que essas são pessoas que foram transformadas. E como, irmãos, essa é a última vez no texto que Isaías irá falar deste assunto de restauração, ele não deixa de fora mais uma palavra de garantia. Está prometido e eles podiam estar seguros que de fato iria acontecer. Isso está no verso 22. O Senhor irá criar uma nova realidade e seus escolhidos jamais serão removidos dessa realidade. As bênçãos eternas realmente são eternas. No nosso texto, vamos novamente, isso é ilustrado, como a gente já sabe, por meio do povo de Israel. Mas isso era verdade, meus irmãos, para todos nós, os servos de Jesus, os discípulos de Jesus, as nossas bênçãos serão também para sempre. A realidade que nós vemos destacada, por exemplo, em Apocalipse, texto que nós passamos no nosso EBD algumas semanas atrás, ela não está e nunca estará sobre risco. Não há o que a gente possa perder, não haverá ameaça, não haverá mais rebeldia ou rebeliões. Nossa eternidade será completamente de bênção e para sempre. Juntos com o verso 22, os dois últimos versos, 23 e 24, terminam, irmãos, então, essa justa posição de juízo para os ímpios e esperança para os justos. A esperança no verso 23 é que todos os dias, de sábado a sábado, a lua nova, todos os dias, todos os homens estarão rendidos diante do Senhor.
E é claro, tal rendição produz bênção. Obediência produz bênção. Como nós já falamos anteriormente, o nosso Deus se alegra e se agrada em abençoar aqueles que lhe pertencem. Já o juízo, no verso 24, fica claro na figura bem gráfica, bem forte, de um cenário depois das últimas rebeliões dos homens contra o Senhor. Serão não apenas mortos, irmãos, mas serão mortos eternamente. Isso é algo, meus irmãos, de grande discussão e debate. Mas se a palavra eternamente significa alguma outra coisa que não eternamente, a Bíblia nunca nos falou. Então, se Deus nos garante, ou garante aos seus a vida e a vida eterna, Ele alerta e avisa aqueles que o rejeitam sobre uma morte e uma morte igualmente eterna. Em resumo, irmãos, Israel, por meio do remanescente fiel, é uma figura do que vai acontecer com eles, da mesma forma vai acontecer com todo o resto da humanidade. A história, meus irmãos, está chegando ao final. Certo escritor no passado disse que nós estamos na 23ª hora, como se fosse perto do final do dia. Nós não sabemos exatamente, irmãos, quanto tempo nos falta, mas esta realidade profetizada por Isaías há 2.700 anos atrás, obviamente, está muito mais próxima de nós do que jamais esteve para toda a humanidade. O destino, meus irmãos, desses que rejeitam é que sofrerão tormento eterno. Essa maneira impressionante com a qual esse majestoso livro de Isaías conclui, aponta naquela época e hoje, irmãos, para a necessidade das pessoas se arrependerem. A necessidade das pessoas voltarem para o Senhor, o único Deus, o Santo de Israel. Essa realidade era real, desculpe a redundância, na sociedade de Isaías, e ela é real hoje. Basta você ligar a TV, basta você ler o noticiário. O mundo jaz no maligno. E nós, com a mensagem do Evangelho, irmãos, tivemos a misericórdia da paz do Senhor de ser por Ele alcançados. Hoje, como já disse um homem de Deus no passado, hoje o Evangelho precisa ser para nós como um mendigo, ou seja, alguém em necessidade, dizendo a outro mendigo, alguém em necessidade, aonde encontrar pão. A resposta final de Deus deixará evidente os que são seus e os que não são. Esse primeiro ponto, irmãos, nós vimos que aqueles que desprezam os mandamentos de Deus serão punidos e suas falsas obras rejeitadas. O povo dos dias de Isaías, irmãos, esqueceu-se ou não se importava com uma verdade simples. O nosso Deus enxerga absolutamente tudo em nossas vidas. E Ele não se impressiona com aquilo que as pessoas se impressionam. Certa feita, irmãos, eu comecei a ficar um pouco incomodado. Tinha uma presença maior nas redes sociais, eu meio que larguei isso, um pouco falta de tempo, um pouco também frustrado com a falta de interesse, mas enfim. E muitas pessoas procuravam no bate-papo e uma expressão se repetia. Pastor, fulano, tal. Eu sei que o senhor é um homem de Deus. E depois da enésima vez que você ouve isso, de uma pessoa que está lá em Katmandu, certa vez eu ouvi literalmente de uma pessoa que está a 8.000 quilômetros aqui. Irmãos, tem poucas pessoas que podem me chamar de homem de Deus. Na prática, talvez 3. 4 se incluiu o que já foi embora. Eu fiz inclusive um post, não sei quantos irmãos viram isso muitos anos atrás. Por que você me chama homem de Deus? Você já viveu comigo? Como diz os antigos, já comeu um saco de sal comigo? Não é aquele, irmãos, saco de sal é aquele do armazém. O ditado se refere àquele lá. Porque, meus irmãos, Deus não se impressiona com aquilo que nós nos impressionamos. Só nesses últimos 3, 4 anos, pela minha conta, 3 ícones, 3 pessoas que eu respeitava grandemente, que admirava e admiro aquilo que eles produziram durante sua vida, caíram. Aparentemente, meus irmãos, a casa não era aquilo que se apresentava do lado de fora. Então, nesse sentido, meus irmãos, vamos ser sinceros, todos nós somos um pouco hipócritas. Pelo menos até um certo pequeno ponto que seja. Porém, o mais importante é buscarmos incessantemente que o nosso culto exterior esteja combinando com o nosso culto interior. Que queremos realmente dizer
o que cantamos, que queremos realmente dizer o que oramos, o que pregamos. E em cada instância da nossa vida entendemos como o pecado nos afeta e não descansarmos enquanto nós estivermos buscando e alcançando a mudança que é necessária em nossas vidas como súditos de um Rei justo e santo que nos vê como nós realmente somos. Portanto, meus irmãos, as nossas falsas obras como seres humanos serão rejeitadas pelo Senhor. Mas aquele que é humilde e contrito de coração será enxergado por Ele. Por quê? O segundo ponto, aqueles que se renderam ao Senhor em obediência experimentarão o suprimento eterno. A obediência, irmãos, sempre traz a recompensa. Pode não ser a recompensa que eu e você queremos. Não podemos chegar diante de Deus, Senhor, parece que o pessoal faz com o Papai Noel, né? Eu fui um bom menino, está aqui a minha lista. Eu quero um BioID Seal, Mercedes é para os outros. Está aqui a minha lista. Eu quero os terrenos lá no novo loteamento, lá do Rio, que está fazendo. Listinha de Papai Noel, porque eu fiz por onde? Não funciona assim, meus irmãos. Perceba, amados, Deus tem um plano na nossa vida. Como diz o velho hino, Deus tem um plano para cada criatura. Lembra do hino? Maravilhoso, né? Deus tem um plano em cada criatura. Procura na internet, você vai encontrar. Provavelmente uma voz muito melhor que a minha. Voltou um pouquinho, mas ainda está braba. Deus tem um plano, meus irmãos. Agora, veja bem. Muitas vezes esse plano é extremamente atrapalhado. Então aquela felicidade que você esperava experimentar não veio. Acredite-me, Deus não falhou. A culpa da equação não está do lado dele. Pastor, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sonhava que o meu casamento ia ser isso aqui, e o castelo, e o vestido da Branca de Neve, ou sei lá o que e tal, e o príncipe. Aparentemente, eu transformei em bruxa, ele sapo, e a coisa não está. Vou ligar a ti, meu irmão, Deus não falhou. Se a equação do erro não está do lado de Deus, sobrou quem? Ah, sobrou o diabo, pastor. Não, também a culpa não é dele, não. É minha. Diga, meu irmão, a culpa é minha. Diga para o seu irmão do lado, a culpa é sua. O problema, meus irmãos, é que nós não compreendemos que a recompensa de Deus é diante do plano de Deus para a nossa vida. Que para o meu irmão querido, com quem eu não posso ter inveja, vai ser lá o carro dele, importado dele. Para mim vai ser a bicicleta, com rodinha ainda, porque eu não tenho nem capacidade de tirar a rodinha. Mas a obediência sempre, sempre traz recompensa, sempre. Deus sempre traz frutos de justiça, quer seja nesta ou quer seja na vida eterna. Pensamos, meus irmãos, vão desenvolver, vamos chamar de uma santa ambição, que nos leve a investir aqui e colher, mesmo que não seja aqui, mesmo que seja lá. Como diz a famosa frase de Jim Elliot, não é tolo quem abre mão, quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Frase que disposição, que nos leve a estar disposto mesmo então a perder aqui para ganhar o que ninguém pode tirar de nós, pois nos será dado pelas mãos poderosas, fortes do nosso Rei. O plano redentivo final de Deus revelará o contraste entre os ímpios e os justos. Contudo, como Isaías já declarou várias e várias vezes, irmãos, numa variedade de passagens, variedade de maneiras, ainda que as promessas de Deus, irmãos, sejam universais em seu escopo, não são universais em sua aplicação. Que, meus irmãos, ninguém jamais ouse imaginar que, uma vez que a esperança, em última análise, é sempre o desejo e a intenção de Deus, nosso Deus é o Deus da esperança. E ninguém se iluda que você pode pecar impunemente, que eu possa pecar impunemente. Deus não forçará ninguém à obediência contra a vontade desta pessoa. Aquele que persistir em rebelião, abre mão da esperança, abre mão da recompensa. Quando você não tem a Cristo como Senhor e Salvador, isso é muito mais grave, isso é sério. É literalmente uma questão de vida e morte.
Pouco importa se você foi uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom funcionário ou patrão, um bom cidadão ou o que quer que seja, ou turista que seja, ou imigrante, pouco importa. Não estamos falando de índoles e de obras humanas. Estamos falando, você já se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador? É uma pergunta simples, sim ou não. Não é se frequenta igreja, não é se é filho de crente, mas se você rendeu já a Cristo como Senhor e Salvador. Se assim foi, a rebelião foi extirpada da sua vida. Agora deixa eu dar um passo mais adiante, porque eu sei que aqui 90 e tantos por cento são pessoas que já entregaram exatamente sua vida a Cristo. Meu irmão, a gente não pode viver como se o Senhor não estivesse olhando o nosso coração. É das crianças, mas a gente tem que cantar para nós mesmos. Cuidado do olhinho que vê, cuidado do boquinho que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Dizem que caráter se revela, o caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nunca ninguém está olhando. Sempre o Senhor está nos olhando. Nós podemos esconder o nosso pecado de nossa esposa, do nosso esposo, de nossos pais, de nossos filhos, de nossas ovelhas, do nosso pastor, ou de quem quer que você queira. Mas nós escondemos do Senhor. E se esse, irmãos, é o Deus que removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino da pessoa do Messias, eu não devo hoje me comportar como já um súdito deste reino e desse Messias? Quer seja no trabalho, quer seja na casa, quer seja quando estiver com os meus irmãos. Que o Senhor, meus irmãos, grave no nosso coração esse desejo do Senhor por uma nação e por um povo justo. Que nós sejamos lembrados de que Ele já proveu isso em Cristo Jesus para nós. Por meio do poder do Espírito, nós podemos, sim, viver esta vida pela graça do Senhor. Nosso obstáculo nunca é se nós podemos, mas se nós queremos. Amém. Deus querido, muito obrigado mais uma vez por ter nos conduzido a uma jornada por meio da palavra que o Senhor, de forma tão cuidadosa, revelou e preservou durante tantos séculos para que chegasse até nós. Ó Deus, nos traz grande temor, tremor, quando olhamos para o povo de Jerusalém nos dias de Isaías. Porque muitas vezes nós nos iludimos dizendo, se eu estivesse aqui, um profeta do Senhor falando, se eu visse tal sinal, se eu visse tal manifestação sobrenatural, aí a minha vida seria diferente. Pois este povo viu tudo isso, e a sua vida não era diferente. Eu temo a Deus que a nossa seria da mesma forma inalterada, não tocada, por causa da dureza do nosso coração. Troca essa dureza, meu Deus, por humildade e contrição, que diariamente leve a cada um de nós a viver como súditos deste Rei maravilhoso. Em nome dele e do Messias que nós oramos, hoje para todos sempre. Amém e amém.